5 hábitos que atraem o Espírito Santo e transformam a sua existência. Você já sentiu que sua caminhada espiritual estagnou, como se suas preces não fossem ouvidas e sua fé estivesse se apagando lentamente? Essa sensação pode ser angustiante, pois traz a impressão de que Deus está distante, quando na verdade somos nós que muitas vezes nos afastamos dele. Infelizmente, essa é a realidade de muitos cristãos que, sem perceber, adotam hábitos que dificultam a comunhão com o Espírito Santo. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. Existem atitudes poderosas que restauram a conexão com Deus e permitem que sua presença inunde nossa vida com amor, poder, sabedoria e paz. Hoje, vamos revelar 5 hábitos essenciais que não apenas atraem o Espírito Santo, mas também transformam sua existência de maneira profunda e duradoura. Ao incorporar essas práticas ao seu cotidiano, você sentirá uma mudança real em sua vida espiritual, experimentando uma fé mais viva e um relacionamento mais próximo com Deus. Entretanto, esteja atento. O último hábito que revelaremos é um dos mais desafiadores de todos, e poucos conseguem colocá-lo em prática de forma plena. Se você deseja um relacionamento verdadeiro e intenso com o Espírito Santo, siga conosco até o fim deste texto e reflita se está realmente preparado para essa transformação. Antes de prosseguirmos, quero fazer um convite especial. Se você deseja fortalecer sua caminhada com Deus e receber mais conteúdos edificantes como este, não deixe para depois, clique agora no botão inscrever-se e ative o sino de notificações. Assim, você não apenas se alimenta espiritualmente, mas também contribui para que esta mensagem alcance outras vidas que necessitam conhecer a verdade da Palavra de Deus. Juntos, podemos construir uma comunidade de fé, onde buscamos crescer espiritualmente e viver segundo a vontade do Senhor. Não adie essa decisão. Inscreva-se agora e faça parte dessa família que busca a presença do Espírito Santo diariamente. E se essa mensagem tocou seu coração, manifeste sua fé nos comentários, escrevendo: Espírito Santo, anseio por mais de ti. Esse pequeno gesto será um compromisso público de que você deseja mais da presença de Deus em sua vida. Agora que você já tomou essa decisão, vamos ao conteúdo que pode mudar completamente sua caminhada espiritual. 1. O poder da humildade. A porta de entrada para a graça divina. O primeiro e fundamental hábito que atrai o Espírito Santo é a humildade genuína, tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. Muitas vezes, acreditamos que ser espirituais significa apenas frequentar a igreja, ter conhecimento bíblico ou passar horas em oração. No entanto, a presença do Espírito Santo não pode habitar em corações cheios de orgulho e autossuficiência. A palavra de Deus nos ensina claramente: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Você já parou para pensar na profundidade desse versículo? O orgulho não apenas nos distancia de Deus, mas faz com que Ele mesmo resista à nossa aproximação. Será que, sem perceber, você tem perdido bênçãos e respostas de oração por causa da soberba que ainda habita em seu coração? Jesus Cristo nos deixou um exemplo supremo de humildade. Sendo o próprio Filho de Deus, não hesitou em lavar os pés de seus discípulos, João 13,5, demonstrando que o verdadeiro poder se manifesta através do serviço. A humildade que Deus deseja ver em nós precisa estar presente em nossas palavras, em nossas atitudes e, acima de tudo, em nossa maneira de nos relacionarmos com Ele. Aquele que possui um coração humilde reconhece sua total dependência do Senhor. Suas orações não são para impressionar os outros, mas para expressar sua necessidade sincera de Deus. A leitura da Bíblia não é vista como uma simples obrigação, mas como uma fonte indispensável de vida e sabedoria.
Se você deseja experimentar a presença do Espírito Santo de forma intensa e real, pergunte-se: tenho sido verdadeiramente humilde perante Deus? Ou ainda há áreas em minha vida onde o orgulho me impede de crescer espiritualmente? 2. Vida de oração constante, o elo que conecta a alma a Deus. Se há um hábito capaz de atrair a presença do Espírito Santo com grande poder, esse hábito é a oração constante e sincera. Não estamos falando de orações mecânicas ou repetitivas, feitas apenas por obrigação, mas de uma vida de verdadeira intimidade com Deus. Quando oramos com um coração sincero e sedento pela presença divina, abrimos espaço para que o Espírito Santo haja em nossa vida de maneira sobrenatural. Com Deus, um cristão que não ora é como um soldado que vai para a guerra sem armas. Ele se torna vulnerável aos ataques do inimigo e se distancia da presença de Deus sem nem perceber. A oração é o meio pelo qual nos fortalecemos espiritualmente e mantemos nossa conexão com o Espírito Santo. Jesus nos deu o maior exemplo disso. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele passava horas em oração. O versículo de Lucas 5,16 diz: mas ele retirava-se para lugares solitários e orava. Se até Jesus precisava orar, quanto mais nós, seres humanos falhos e dependentes da graça divina. Mas por que a oração é tão poderosa? Porque ela nos conecta diretamente com o Espírito Santo. Em Romanos 8,26, a Bíblia afirma: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando temos uma vida de oração verdadeira, o Espírito Santo age através de nós, nos guiando, fortalecendo e nos dando discernimento para enfrentar as dificuldades da vida. Por outro lado, quando negligenciamos a oração, ficamos espiritualmente fracos. As tentações se tornam mais fortes, as dúvidas aumentam e a voz de Deus se torna cada vez mais distante. Agora, pare e reflita. Você realmente tem uma vida de oração ou apenas ora quando precisa de algo? Se o Espírito Santo só ouve sua voz quando você está em desespero, isso pode ser um sinal de que algo precisa mudar. A presença de Deus não pode ser um plano de emergência, ela precisa ser o centro da sua vida. 3. Obediência à palavra de Deus. Muitos cristãos querem sentir a presença do Espírito Santo, mas ignoram um princípio fundamental: o Espírito Santo só habita onde há obediência. Você pode orar, pode ir à igreja, pode até falar sobre Deus para outras pessoas, mas se não vive segundo a palavra de Deus, está bloqueando a ação do Espírito Santo na sua vida. Jesus foi muito claro em João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Você percebe? A obediência abre as portas para a presença de Deus na sua vida. Mas aqui está um alerta importante: obedecer a Deus nem sempre será fácil. O mundo ao nosso redor nos pressiona a fazer o contrário. Ele nos diz que não há problema em ter pecados pequenos, que podemos seguir a Deus do nosso jeito sem abrir mão das nossas vontades. Mas essa é uma armadilha perigosa. Veja o que aconteceu com o rei Saul. Deus ordenou que ele destruísse completamente os amalequitas, mas ele decidiu fazer do seu jeito. Ele obedeceu parcialmente, poupando o melhor do gado e o rei inimigo. O resultado: o Espírito do Senhor se afastou dele e ele perdeu o reino, como está escrito em 1 Samuel 15:22-23. Porém, Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria.
Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A verdade é dura, mas necessária. Deus não aceita a obediência parcial. Se você deseja que o Espírito Santo guie sua vida, precisa estar disposto a obedecer a Deus, mesmo quando for difícil, mesmo quando significar dizer não a algo que sua carne deseja. Agora, pergunte-se: existe alguma área da minha vida onde estou resistindo à vontade de Deus? Se você quer sentir o poder do Espírito Santo, pare de lutar contra ele. Renda-se, obedeça e veja a transformação acontecer. 4. Um coração cheio de perdão. Se há algo que impede a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, é o rancor. O Espírito de Deus não habita em corações cheios de ódio, mágoa ou desejo de vingança. O perdão é um princípio essencial para quem deseja atrair o Espírito Santo. Jesus nos ensinou algo extremamente sério em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o perdão não é uma opção para quem deseja viver com Deus, mas uma necessidade. Um cristão que não ora é como um soldado que vai para a guerra sem armas. Ele se torna vulnerável aos ataques do inimigo e se distancia da presença de Deus sem nem perceber. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele passava horas em oração. Em Lucas 5,16, a Bíblia diz: mas ele retirava-se para os desertos e ali orava. Se até Jesus precisava orar, quanto mais nós. Mas por que a oração é tão poderosa? Porque ela nos conecta diretamente com o Espírito Santo. Em Romanos 8:26 está escrito: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você tem uma vida de oração verdadeira, o Espírito Santo age em você, guiando, fortalecendo e dando discernimento. Por outro lado, quando você negligencia a oração, torna-se espiritualmente fraco. As tentações se tornam mais fortes, as dúvidas aumentam e a voz de Deus se torna cada vez mais distante. Agora pare e reflita: você realmente tem uma vida de oração ou apenas ora quando precisa de algo? Se o Espírito Santo só ouve sua voz quando você está em desespero, isso pode ser um sinal de que algo precisa mudar. A presença de Deus não pode ser um plano de emergência. Ela precisa ser o centro da sua vida. Muitos cristãos querem sentir a presença do Espírito Santo, mas ignoram um princípio fundamental: o Espírito Santo só habita onde há obediência. Você pode orar, pode ir à igreja, pode até falar sobre Deus para outras pessoas, mas se não vive segundo a palavra, está bloqueando a ação do Espírito Santo na sua vida. Jesus foi muito claro em João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você percebe? A obediência abre as portas para a presença de Deus em sua vida. Mas aqui está um alerta importante: obedecer a Deus nem sempre será fácil. O mundo ao nosso redor nos pressiona para fazer o contrário. Ele nos diz que não há problema em cometer pecados pequenos, que podemos seguir a Deus do nosso jeito, sem abrir mão das nossas vontades. Mas essa é uma armadilha. Veja o que aconteceu com o rei Saul. Deus ordenou que ele destruísse completamente os amalequitas, mas ele decidiu fazer do seu jeito. Ele obedeceu parcialmente, poupando o melhor do gado e o rei inimigo. O resultado? Porém, Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22.
O Espírito do Senhor se afastou dele e ele perdeu o reino. Deus não aceita obediência parcial. Se você deseja que o Espírito Santo guie sua vida, precisa estar disposto a obedecer, mesmo quando for difícil. Agora pergunte-se: existe alguma área da minha vida onde estou resistindo à vontade de Deus? Se você quer sentir o poder do Espírito Santo, pare de lutar contra ele. Renda-se, obedeça e veja a transformação acontecer. Outro fator que impede a presença do Espírito Santo é o rancor. O Espírito de Deus não habita em corações cheios de ódio, mágoa ou desejo de vingança. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus ensinou: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Se você não perdoa, bloqueia o perdão de Deus na sua vida. O diabo se aproveita das feridas emocionais para nos afastar do Espírito Santo. Ele sussurra que aquela pessoa não merece perdão, que a dor foi grande demais. Sem perceber, você se torna prisioneiro do rancor. Mas quando você perdoa, você se liberta. Agora pense: existe alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Segurar essa mágoa só faz mal a você. O perdão não significa que o que fizeram com você foi certo. Significa que você está escolhendo não carregar mais esse peso. Escolha liberar o perdão hoje e veja como a presença do Espírito Santo se tornará ainda mais forte. Se o Espírito Santo habita em você, sua vida reflete essa presença. A oração, o perdão, a obediência e a busca constante por Deus moldam quem você é. Não basta apenas querer sentir a presença dele, é preciso viver de maneira que o agrade. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam tocadas. Sua interação ajuda a espalhar a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te guie, fortaleça e encha sua vida de paz e amor. Deus te abençoe.